Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando nos princípios da palavra de Deus, pensando naquilo que a Bíblia diz. É bom deixar muito claro isso. Tenho minhas opiniões, tenho meus sentimentos, tenho minhas emoções, tenho minhas avaliações, sim. Porém, nenhum desses sentimentos, emoções, pensamentos, achismos, convicções que sejam, nada disto pode superar a palavra de Deus. Então veja, às vezes as pessoas ficam questionando o porquê de determinadas posturas. Tem gente, olha que interessante, que reprime muitas coisas em suas vidas, achando que este tipo de repressão vai livrá-lo ou impedi-lo de pecar. Bem, não é isto que a Bíblia diz. Ao contrário, a Bíblia diz que regras, leis, doutrinas humanas, que todas estas coisas que nós, os homens, queremos estabelecer para a nossa vida e para a vida das pessoas, apesar de que muitos daqueles que querem estabelecer regras, preceitos e doutrinas, leis para os homens, não querem para si mesmos. Muitos daqueles que criam as próprias leis são os mesmos que não as praticam, não as obedecem. Então, Deus claramente nos mostra que não é pela lei, não é pela imposição, não são por regras humanas que nós, você e eu, viveremos em santidade diante dele. Esqueça isso. Nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma regra, pode, não pode, usa, não usa, bebe, não bebe, faz, não faz, vai, não vai, nada disto funciona para trazer a você e a mim a santidade e a salvação de Deus. A Bíblia nos diz claramente, está escrito em 1 de Coríntios, capítulo de número 2, que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, entendidas, reveladas espiritualmente. Então veja bem, o princípio é revelação. Que revelação é esta? A revelação de você e eu pedirmos ao Espírito Santo que nos ensine aquilo que a Bíblia diz, para que nós possamos viver conforme Deus determinou. E Deus determinou que nós vivamos para Ele. E a Bíblia também nos ensina que este mesmo corpo, estes mesmos membros, que foram oferecidos ao pecado, para a iniquidade, para a maldade, sejam agora oferecidos para Deus, como instrumentos de santidade e justiça. E como isto pode ser feito? Como você e eu podemos vivenciar estas coisas? Também diz a Bíblia, em 1 de Coríntios, capítulo de número 3, no versículo de número 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Veja, nós temos o sagrado como homens e mulheres que foram reconhecidos por fazerem milagres. E aí a gente tem, muitas vezes, uma devoção por estes. Só que a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus. Lembre-se, não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, é o que a palavra de Deus diz, que você e eu, resgatados por Deus, comprados, e o preço foi pago, não tem dívida, não tem a vencer, já está pago. Jesus disse, está consumado. O preço que foi pago foi o sangue de Jesus derramado na cruz. E aquele sangue derramado na cruz traz a você e a mim a salvação de Deus e a habitação do Espírito Santo dentro de nós. E agora você e eu, então, somos sagrados para Deus. Somos separados para Deus, para viver para Ele, com o Espírito Santo habitando dentro de nós. A partir daí, então, tudo que você e eu fazemos com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso ser,
deve ser para a glória de Deus, porque nós passamos a ser habitação, templo do Espírito Santo, templo de Deus. Se você deseja uma vida de paz interior, descanso para a sua alma e salvação plena e eterna, o caminho você já sabe. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele com a sua boca, como sendo Ele o seu Salvador e o seu Senhor. E o mais, com certeza, Ele o fará.